Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre racismo. E, na verdade, assim, o racismo que eu estou falando não se refere a. Neste caso, né? Não se refere aos negros, indígenas, enfim. É claro que, assim, a gente tem. O que eu tô querendo dizer é que o racismo que eu vou abordar agora é sobre o racismo com os asiáticos, certo? É claro que a gente tem que entender, né? Isso é bem óbvio, assim, que o racismo com os negros, indígenas, né? É muito mais forte, é muito mais impactante, né? Então a gente entende isso sim. Mas eu não vou falar sobre esse racismo, afinal de contas não sou negro nem indígena, então não tenho meu lugar de fala para falar sobre isso, certo? Tá, muito bem. Vamos ao que interessa, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que. Ai, só um minuto, deixa eu mudar pra cá. Segurar aqui, seu. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é. Ah, vai ficar um pouco balançando assim o vídeo, provavelmente, porque eu estou segurando, porque atualmente é o melhor jeito que eu consegui de gravar o vídeo, né? Porque dos outros jeitos não tá conseguindo, daí ficava, será que passava na minha cabeça? Mas enfim, é isso aí. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o racismo com os asiáticos não é reconhecido dentro de uma rodinha de brancos, certo? E agora, se a gente for, por exemplo, perguntar para outros asiáticos e para os negros, que eu já fiz isso também, eles vão reconhecer que existe sim um racismo, certo? Claro, sempre há as exceções no mundo de tudo, então, mas assim, a maioria das vezes é assim. Tá, então, tipo, como isso me afeta, certo? Como isso afeta a gente? Muitas vezes é através de piadas, por exemplo, piadas racistas, né? Do tipo, diversos tipos de piada, falando tipo do nosso olho, que ele é puxado, né? Fazendo até isso aqui, gente, não se faz, tá? Isso é bem racista, na verdade. Eu sei que assim, talvez a pessoa não faça isso nem por querer, assim, né? Porque, assim, pelo menos a geração dos meus pais, é uma geração um pouco mais complicada, assim, sabe? Porque eles não enxergam muito isso, sabe? São poucos que realmente enxergam, tipo, veem e falam, tipo, nossa, é verdade, existia racismo, existia machismo, sempre existiu tudo isso, sabe? Porque né? Tipo, na verdade, assim, não é nenhuma novidade, né? Nenhum desses temas. Só que eles estão sendo falados agora porque durante muito tempo fomos todos invisibilizados. E eu vejo a importância de falar desse tema, de ser asiático, no meu caso japonês, né? Porque eu sou descendente de japonês. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Asiático não é tudo igual, certo? Asiático, tipo, não são todos de olhos puxados para começar, né? Tem também a questão de, tipo assim, chinês e japonês, você chama eles. Eu nem sei por que às vezes me dá isso, mas tipo, se me chama tipo de China, que já ouvi isso, meu, isso, isso irrita muito, assim, sabe? Me incomoda muito. E na verdade, assim, primeira coisa, por que você vai chamar alguém de japa ou de China, que já é tipo meio pejorativo? Só que, assim, dentro de amigos, digamos assim, eu particularmente não gosto. Mas tem gente que não se incomoda com isso. Então tá tudo bem. Né? Tipo, eu não sei, na verdade. Pra mim, eu me incomodo, não gosto. E. E assim, outra coisa que a gente sim, eu percebo muito sobre o racismo asiático, vou trocar a mão porque tá doendo essa. Ai, peraí. Tá. É que assim,
O racismo asiático é, por exemplo, ninguém vai me chamar de, sei lá, ai, você é um cara bonito, você é um menino bonito. Não, eles sempre vão colocar o japonês na frente. Entende? Isso já mostra que você tá tratando, tipo, como anormal, entende? E o engraçado é que nossos ancestrais, né? A gente já tá aqui, tipo, já faz muito tempo no Brasil. Então, tipo, e ainda assim nos tratam como se fôssemos estrangeiros. E isso, tipo, até em rede nacional, pública, enfim, etc. Por exemplo, teve um caso lá também com a Angélica, sabe? Que foi lá na Liberdade, pra quem não sabe, fica em São Paulo. E a Liberdade é, tipo, conhecida como uma rua, eu não sei se é rua ou se é bairro, eu não lembro. Mas que é oriental, assim, sabe? Tipo, tem, tipo, os postes são todos orientais, etc. É bonito, assim, é bem interessante lá. Mas, e que justamente mostra a imigração dos nossos ancestrais, né? E daí, assim, ela tratava eles como, os japoneses brasileiros, como se eles fossem, tipo, estrangeiros, sabe? Tipo, não fossem daquele país. Meu, sério. Só ela, tipo, é muito ridículo essas coisas, assim, sabe? E fora que, assim, se você quer elogiar a gente ou alguma coisa do tipo, não coloca o japonês na frente. Ou, sei lá, tipo, falar, tipo... Porque já chega... Que, assim, além de japonês, eu tenho um déficit de atenção. Então eu demoro um pouco mais pra processar as coisas, às vezes, né? Aí, assim, especialmente matemática, sempre foi um ponto fraco, digamos assim, meu, sabe? Porque eu sempre tive um pouco mais de dificuldade de lidar com matemática, de aprender, etc. E daí, por conta disso, eu inclusive já fui chamado de japonês burro, assim, sabe? Burro já é, né? Tipo, pera lá. Agora, quando me colocavam tipo japonês burro, nossa, ficava tipo, sabe? E, tipo, é tão desnecessário umas coisas assim que as pessoas fazem. Mas assim, tá, beleza. Aí tem, lógico, a maioria das vezes a geração dos meus pais falam tipo, não, porque no meu tempo não existia essa desigualdade, no meu tempo não existia isso, não sei o quê. E a gente fazia piada com o japonês e tava tudo certo, fazia piada com o chinês, fazia. Tava tudo certo. Será? Então vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Lá atrás, quando nossos ancestrais começaram a emigrar para cá, para o Brasil, certo? A maior parte disto aconteceu entre, agora eu não lembro se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, que estavam vindo aqui para o Brasil. Neste período, muitos deles vieram aqui para o Brasil e justamente para morar aqui no Brasil, certo? Para ficar aqui no Brasil. E naquela época, lógico, já existiam piadinhas racistas, etc. Tá. Como foi a forma que nossos ancestrais tiveram para lidar com essa situação? Lembrando, eles tinham acabado de chegar aqui neste país. E eles precisavam ser aceitos. Precisavam sentir que eles faziam parte desta cultura, certo? Então, a forma como eles encontraram lá atrás, certo? Foi rindo, certo? Para que aquelas ofensas, digamos assim, não levassem assim de um lado a criar intrigas, a criar tudo mais. Porque eles tinham acabado de chegar pra cá, então como é que você vai chegar num lugar, você pretende morar lá e você vai causar briga? Não faz sentido, certo? E então assim, eles riam. Agora não era uma risada de tipo, hahaha, nossa que engraçado. Na maioria das vezes era mais uma risada de tipo de nervosismo, de tipo não saber o que fazer também, né? Porque tem isso. Então assim, vamos pensar um pouquinho melhor, né? Antes de falar qualquer coisa, antes
de fazer uma piada racista, porque se você tá, tipo, fazendo uma piada com os japoneses, chineses, coreanos, tailandeses, enfim, com os asiáticos, você está sim sendo racista, certo? Vamos lembrar que o racismo não é só para negros, certo? É extremamente importante o racismo, falarmos sobre o racismo negro, sim. Mas a gente também tem que lembrar que existem outros pontos, certo? A gente precisa muito, sim, falar sobre o racismo negro, falar sobre o racismo com os indígenas e falar sobre o racismo com os asiáticos também, certo? Então, acho que o recado era tipo este, assim, sabe? Agora, uma coisa, na verdade, só uma observação aqui. Tem asiáticos que não se enxergam asiáticos. Eles falam que, tipo, não sou da cultura, ou, deixa eu ver, eu não sou, digamos, entre aspas, asiático o suficiente. Certo, vamos entender uma coisa assim. Quando a gente fala de negros, existe a parte dos pardos e todo aquele lance de colorismo, sabe? E teve a política do branqueamento para dizer que, tipo, não era negro. Não era negro. Mas enfim, que daí não sofria racismo, isso o quê, sabe? É lógico que assim, eu sou asiático, sim, sou asiático, sou japonês, mas eu não vou sofrer tanto racismo em comparado a uma outra pessoa que tem traços mais fortes de japonês, certo? Porque os traços seriam o quê? Bom, é um dos estereótipos e até ofensas que usam, né? Tipo, que é cara traquinas, né? Que é redonda, assim. O nariz que não é pontudo, assim, ele é mais... mais... Não é achatadinho, não sei. Ele é assim, né? Mas... E... Os olhos puxados, né? Então, assim... Putz, até esqueci o que era. Peraí. Vamos, né, nos tratar melhor, assim. Então, assim... Quando... É que não existe, tipo, por exemplo, esse pardo no nosso vocabulário em relação aos japoneses. Porque, assim, esse pardo para negros, as aulas que eu tive em relação a isso, né? Era uma forma de amenizar, entre muitas aspas, a negritude, certo? Então existe isso também em relação aos asiáticos. Tipo, a pessoa não vai falar que ela é asiática, ela vai falar que, não, eu sou mestiço, entende? Mas na realidade ela é asiática. No meu caso, eu sou japonês. Sou descendente de japonês. Então sim, eu sofro racismo também. Num nível diferente, sim, mas ainda assim, sofro racismo. Enfim, essa é a mensagem que eu queria passar. Mais amor no coração de cada um de vocês, né? Precisamos muito, ainda mais nos momentos atuais. E acho que é isso mesmo. Tchau, gente.